Oi, crianças! Na nossa aulinha de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades. Se você participou da nossa aula síncrona, você trouxe alguma curiosidade sobre o corpo humano, certo? Uma delas, por exemplo, é que a gente não espirra com os olhos fechados, abertos. A gente só consegue espirrar com os olhos fechados, mesmo que a gente tente. Outras delas é que todo esse osso aqui é o mesmo tamanho do seu pé. Lembra que a prof comentou isso na nossa aulinha síncrona? Agora sim, se você não pôde participar da aula síncrona e trazer uma curiosidade, o que você vai fazer? Você vai pesquisar, vai lá no Sr. Google e coloca assim, curiosidades do corpo humano. Então você vai escrever no seu caderno 5 curiosidades do corpo e vai enviar para mim. Aqueles que vão participar da aula ao vivo vão fazer isso junto comigo, então é mais fácil, tá bom? Agora, aqueles que não precisam fazer isso no seu caderno, tô falando, anota aí, curiosidades do corpo humano, pesquisa e coloca no mínimo 5, combinado? Tá? Isso vai valer como uma notinha. Mas vamos parar para pensar um pouquinho sobre o presente que eu e você temos de poder andar, nos movimentar, falar, nos contorcer, brincar. Tudo isso é um presente de Deus. Eu tenho certeza que você já viu muitas crianças que, infelizmente, são portadoras de necessidades especiais, mas algumas delas não conseguem andar, não conseguem se movimentar. Isso é muito triste, né? A gente sabe da esperança de um dia estarmos no céu, num lugar onde não terá esse tipo de dor e nem sofrimento. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, as consequências do pecado trarão esse tipo de situações que são tão tristes. Mas hoje a gente vai estar comentando um pouquinho sobre o corpo humano, lá na página 130 do seu livro. Mas vamos direto para 131, abre aí. O que fala lá, prof? Somos capazes de realizar movimentos variados. É verdade, correr, brincar, pular, né? Mas eu quero que você me acompanhe lá para o terceiro parágrafo do seu texto, onde fala assim: o esqueleto de um bebê recém-nascido é formado por mais de 300 ossos. Durante o desenvolvimento, alguns deles se unem. Por esse motivo, na fase adulta, a pessoa apresenta somente 206 ossos. Olha que coisa interessante. Vamos continuar a leitura? Continua aí junto comigo. Entretanto, o esqueleto não é composto apenas de ossos. Uma parte dele é formada por cartilagens, que são estruturas flexíveis, podem ser dobradas, olha só, mas muito resistentes, sabe aquela puxão de orelha que a gente leva? É uma rasga, né? Que coisa! As orelhas e a ponta do nariz são exemplos de cartilagens, então o nosso corpo ele é formado por ossos e cartilagens. Nós não podemos esquecer o seguinte: os nossos ossos, eles são grudados ao nosso corpo? São. Só que se nós não tivéssemos ossos, nós seríamos um monte de massa mole. Mas Deus fez os ossos, tanto em mim quanto você, porque havia uma função. Abra seu livro na página 132. Abriu? Então, qual é a função? Bem, vamos começar por aqui. Aqui eu tenho a imagem de um esqueleto, aqui com os músculos e tendões, e aqui o ser humano, certo? Então, qual é a função do osso da cabeça? Para que nós temos o osso da cabeça? Leia aí no seu livro. Para proteger o nosso cérebro. Você sabia que o nosso cérebro, se não fosse a cabeça, ele seria uma massa mole? É verdade. Agora, nós temos o quê? O osso externo, né? Que é isso aqui. Nós temos a caixa torácica. Para que serve a caixa torácica? Leia aí no seu livro. Para proteger os órgãos vitais do nosso corpo, que é o coração e o pulmão, certo? Aí nós temos a coluna vertebral, que ela está aqui, ela dá sustentação para o nosso corpo, certo? Formado de muitos ossos e vértebras. O fêmur, que ele é conhecido como o maior osso do nosso corpo e um dos mais fortes também. As articulações, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso no nosso próximo vídeo, tá bom? E mãos e pés, né? Vocês sabiam que nas nossas mãos e nos nossos pés são onde possui a maior quantidade de ossos do nosso corpo? Interessante, né? Eu também achei.
Agora você vai abrir seu livro na página 133 e vai responder os exercícios que estão ali. Eles vão estar falando exatamente sobre aquilo que a gente acabou de comentar. E não esqueça da sua atividade, hein? Pesquisar 5 curiosidades divertidas e interessantes sobre o nosso corpo. Se você vai participar da aulinha síncrona, você não precisa fazer essa atividade. Prof, eu não consigo participar. Então você vai pegar no seu caderno e vai anotar, tá bom? Beijo, até a próxima aula!